Olá, amigos da Pérola FM, novas canções, Delvesce Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, deste domingo, dia 22 de junho, é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículos de 18 a 24. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: "Quem diz o povo que eu sou?" Eles responderam: "Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou." Mas Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "O Cristo de Deus." Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: "O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia." Depois, Jesus disse a todos: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará." E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: "O Cristo de Deus." Muitos estão dizendo isso e aquilo, tudo bem. Mas vocês, em quem vocês creem? Para vocês, quem eu sou? Foi a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. O que o povo estava dizendo, tudo bem. Já era uma aproximação da verdade, mas já estava no caminho. Mas os apóstolos, os 12 que estavam sempre com ele, tinham que saber certinho quem era Jesus. E sabiam. Pedro, o líder do grupo, falou em nome de todos: "Tu, Jesus, é o Cristo de Deus." Disse tudo. Disse certo. Jesus é o Cristo de Deus, o enviado do Pai para a nossa salvação. Mas faltava-lhes ainda passarem pela grande provação da paixão para poderem explicar melhor isso. Por isso Jesus falou-lhes de sua paixão, da rejeição das autoridades, do seu povo, de sua morte e de sua ressurreição ao terceiro dia. Sem a cruz, não se entende Jesus. Hoje muita gente fica dizendo que conhece Jesus e até dá os seus palpites. Tudo bem, estão tentando se aproximar da verdade. Mas os 12 apóstolos guardam o conhecimento verdadeiro de quem é Jesus. Eles foram, por ele constituídos, suas testemunhas. E nós guardamos os seus ensinamentos? Nós cremos no Jesus de Pedro, no testemunho dos apóstolos. Por isso dizemos que a nossa fé é apostólica, porque tem o seu fundamento nos apóstolos. A igreja é a comunidade edificada por Jesus sobre a fé de Pedro, sobre a pregação e o testemunho dos apóstolos. Somos a igreja dos 12, somos a igreja de Pedro. Cremos como Pedro, o líder dos 12. Jesus é o Cristo de Deus. Então, a igreja sem Pedro não é a igreja de Jesus. Outros continuam dando seus palpites. Tudo bem, estão no caminho. Aliás,
não faltam novas opções, reduzindo Jesus a Senhor de curas e milagres. Mas Jesus insistiu na cruz, na paixão, no seu sacrifício. Nós cremos no Jesus da cruz. Jesus mesmo insistiu com os 12. Não dá para compreendê-lo sem a sua paixão e morte de cruz. E não dá para segui-lo sem cada um tomar a sua cruz cada dia, como ele. Igreja sem cruz não é a igreja de Jesus. Mas outros têm lá as suas teorias e os seus interesses e negam-se a acolher Maria como mãe. Com os apóstolos e a longa história da fé cristã, em mais de 20 séculos, nós cremos no Jesus de Maria. Para nos salvar, ele assumiu a nossa humanidade no seu seio virginal. Ela o educou na fé do povo eleito e o seguiu como primeira discípula. Na cruz, ele nos-la deu como mãe. E ela acompanhou os passos da igreja nascente, como mãe da comunidade redimida. Na glória de Deus, ao lado do seu Filho, ela é um sinal a nos lembrar que lá é o nosso lugar. De lá, continua cuidando de nós. Então, nós cremos no Jesus de Maria, a Senhora, sua mãe, a Senhora, mãe da Igreja. Igreja sem Maria não é a Igreja de Jesus. Quem quiser que invente a sua doutrina, a nossa, nós a recebemos dos apóstolos, as testemunhas que Jesus escolheu e enviou. Com eles, nós cremos no Jesus da Eucaristia. Na última ceia pascal, com os discípulos, Jesus consagrou a oferta de sua vida na cruz em nosso favor. E deu-se em alimento, no pão e no vinho, seu corpo entregue, seu sangue derramado. E instruiu os apóstolos para fazerem isso em sua memória. Então, celebrando a Santa Missa, renovamos o único sacrifício redentor de Cristo em favor da humanidade, reapresentando a oferta de sua vida em favor de todos nós. Somos a Igreja da Eucaristia. Nela somos alimentados na comunhão com o seu corpo e o seu sangue. Por ela, elevamos ao Pai o nosso maior louvor, o da obediência do seu Filho na cruz, e nos unimos a Ele. Na Eucaristia, recebemos as mais altas bênçãos do Deus uno e trino, a quem servimos. Nela, o Senhor Jesus está realmente presente no sacramento do pão e do vinho consagrados. Igreja sem Eucaristia não é a Igreja de Jesus.